Fala pessoal, meu nome é Tobias e eu tô gravando de novo o vídeo que eu falo sobre fio porque o vídeo anterior não ficou tão bom, tá? Basicamente, na minha opinião, eu não vejo muito como falar de fio sem relacionar ele diretamente com o tamanho de grão, tá? O que acontece? Todo mundo não, algumas pessoas, na maioria das pessoas, tentam relacionar diretamente o fio com a dureza da faca, tá? Vocês vão ver muito por aí, pessoal falando que quanto mais dura a faca, melhor é o fio, tá? Isso não é verdade, tá? O que acontece em nível de dureza de grão, tá? Isso é interessante, muito interessante falar, tá? Tu vai ter, geralmente quando tu tá tratando de aço temperado, aço com estrutura martensítica, tu vai ter uma dureza máxima, tá? Que, como se faz a medida dessa dureza máxima? Tempera a faca, tá? E tu mede ela temperada, sem revenir, tá? Eles chamam de dureza como temperado. Essa é a dureza máxima que essa faca vai atingir, tá? Se for uma faca com 1% de carbono, é em torno de 65 Rockwell C, tá? Se for uma faca com 0,4 de carbono, é próximo de 60 HRC, a dureza máxima que tu vai atingir dessa faca, tá? Sem levar em consideração coisas como a austenita retida e essas coisas, tá? Não vou falar disso agora. Se alguém quiser ouvir algo a respeito, posso falar, mas basicamente a gente tem a dureza máxima em função do percentual de carbono, tá? Isso não é uma relação linear, mas é totalmente relacionável, tá? Dureza máxima da microestrutura martensítica com percentual de carbono. O que é interessante a respeito disso, tá? Quando a gente trabalha com uma dureza muito alta, próxima da máxima, vocês já devem ter ouvido falar o pessoal falando que não é tão bom uma faca muito dura, mas nem tão mole, tá? Isso é verdade. A faca com a dureza muito próxima da máxima, ela tende a sofrer de problemas de fragilidade, tá? Então, quando a gente for dar fio na faca, tu tem tendência a arrancar os grãos. Tu não vai conseguir lixar o grão, facetar ele. Tu vai chegar ao ponto que tem a ponta do fio. Quando tu chegar nesse grãozinho aqui, ao invés de tu gastar ele dos dois lados e deixar ele pontiagudo, tu simplesmente vai arrancar esse grão, tá? Isso é um problema que acontece com facas de dureza muito alta, tá? Tanto durante o processo de afiação como o processo de uso. Tu vai usar a faca e ela vai arrancando os grãos, tá? Daí tu vai induzir tu vai induzir um serrilhado, mas não um serrilhado no bom sentido, tá? Porque, claro que uma faca com um fio micro serrilhado, ela, para algumas utilidades, ela é muito boa, tá? Mas essa característica de tu ter grãos na ponta do fio e tu arrancar esses grãos, ela é decorrente da fragilidade e ela não é uma característica interessante. Bem como o caso contrário, que é tu ter uma faca, um material muito mole e ao invés de tu facetar ele, tu faz trabalho mecânico, tu deforma ele, tu conforma a ponta do fio da faca, tá? Isso também não é interessante, porque tu não vai conseguir criar um perfil fino, tu não vai conseguir facetar o grão. Aquele grãozinho da ponta do fio, tu não vai conseguir facetar ele, tá? Então, antes de se falar de dureza ou de qualquer coisa, quando se está tratando diretamente de fio, tá? Se deve considerar isso, tá? Que a faca sim deve ser dura, mas ela não deve ser tão dura a ponto de se tornar muito frágil. Outra coisa que é muito interessante é o tamanho de grão, porque quanto mais fino o grão, mais fina é a microestrutura, mais é o poder de afiação do grão. Se tu tiver um grão grosso na ponta, a tendência de arrancar ele é muito grande. Então, se tu tiver um grão fino, mesmo que tu não consiga facetar ele, o grão que está na ponta do fio, ele é um grão fino, é uma coisa refinada, então ele não tem uma área muito grande e, consequentemente, tu consegue ter um poder de afiação maior, tá? Eu não sei qual que é o termo exato, mas eu chamo de poder de afiação, que é a capacidade de fazer um negócio pontiagudo, tá? O máximo possível. Então, eu vejo essas duas relações diretas, tá? Grão fino e
uma microestrutura dura, mas não o suficientemente dura para se tornar frágil, tá? Isso é o segredo do fio, tá? Aí o que a gente tem mais para falar de fio, o que eu tenho para falar mais a respeito do fio? O pessoal faz testes de corte da puta que pariu, tá? De folhas, de tudo que é isso, tá? Isso requer um fio específico, tá? Assim como filetear salmão, cada coisa que vocês forem fazer requer um fio específico, tá? Porém, se tratando de uma faca com uma microestrutura refinada, tá? Um grão bem fino e uma faca com uma dureza ideal, vocês conseguem dar qualquer perfil de fio nessa faca, tá? Então, independente do que vocês querem cortar e sei lá, de tirar pelinho do braço, ou cortar folhinha, cortar tomate, tá? Isso é fruto da geometria do fio, tá? Se vocês tiver um fio mais grosso, vocês não vão conseguir fatiar coisas muito finas, como o testezinho do tomate sem coisar, mas consequentemente tu vai conseguir cortar coisas como, sei lá, uma chapa de aço, tu consegue cortar com um fio um pouquinho mais bruto, tá? Só que para esses dois fios, quanto menor o tamanho de grão e quanto mais ideal a dureza para isso, melhor tu vai conseguir ter o produto final, independente da geometria de fio. Então esquece aquela coisa de dureza, tá? Ah, quanto melhor a dureza, mais fio pega. Não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim. Tem uma relação, claro. Quanto mais dura a faca, maior é a tendência a pegar fio. Mas se essa relação ela é verídica mesmo quando se trata do tamanho do grão e da dureza ideal, tá? Não é a dureza máxima que esse negócio consegue pegar, tá? Porque a dureza máxima tende a ter uma microestrutura frágil e fragilidade não é legal, tá? Então é basicamente isso que eu tenho para falar de fio. Não leve em consideração tanto os testes de fiação, tá? Tanto o perfil do fio. Cada fio serve para alguma coisa, mas leve em consideração a microestrutura que vocês estão trabalhando. A microestrutura tem que ser muito boa, tá? O fio, ele é decorrente da microestrutura, não da dureza ou de outra coisa que vocês quiserem avaliar. Sei lá, pessoal que afia com uma lixa 12.000, com uma lixa não, com uma pedra 12.000, sei lá, cara, façam o fio do jeito que vocês quiserem, mas tendo em vista que decorre dessas duas coisas que eu já falei e que cada fio serve para cortar uma coisa. Vocês não vão cortar, quebrar pedra com uma faca de filetear salmão, tá? Não tem a ver uma coisa com a outra. Então cada fio serve para um negócio, tá? Então isso que eu tinha para falar de fio e um abraço para vocês. Tudo de bom aí, tá?